Olá, amigos da Rede Hoje, aquele abraço. Estamos chegando com o podcast da Rede Hoje. Nessa semana, o nosso assunto, o nosso tema é exatamente a perda que muita gente está sofrendo neste momento. Mais de 450 mil famílias perderam entes queridos, né? São pessoas, e não só essas famílias, mas outras pessoas que ficam no entorno, né? Acabam sofrendo esse impacto. E também pessoas que morreram não só por Covid, mas por outras causas, além de outras perdas, como perda financeira e tudo mais. Então, esse tema é o tema desta semana que nós vamos ver depois do intervalo. Bom, e no assunto desta semana, perdas, né, especialmente perdas por morte. Muitas vezes as mortes são precoces porque são 450 famílias aí que estão enfrentando esse problema da Covid, né? E não só a Covid, mas há mortes por vários motivos, mas especialmente esse da Covid, porque tira a pessoa. Primeiro, a pessoa está bem, né, de saúde, trabalhando, produzindo e tal, e de repente cai doente, quando menos espera, está aí num caixão, né? E foi isso que aconteceu, inclusive, com o nosso amigo Renato Oliveira, meu afilhado profissional, até já falei isso aqui, que faleceu no dia 29, vítima de Covid, 45 anos, não tinha comorbidade, estava ativo, né? Trabalhando muito, estava com projetos e tal, e isso choca a gente, né? É uma vida que é tirada assim de uma vez. Então, eu estou ouvindo esta semana, nessa série de podcasts, vários setores de atividade para mexer com isso, né, com o ser humano, psicólogo, padre, pastor, líder espírita, então. E nós vamos ouvir hoje uma pessoa que é muito experiente nesse atendimento, né? No atendimento, no aconselhamento espiritual. É o Frei Ederson, o Padre Ederson Queiroz, que vai participar conosco aqui do podcast da Rede Hoje nesta edição. Bom, como vocês sabem, nós estamos fazendo uma série de entrevistas aqui no podcast da Rede Hoje, focalizando exatamente esse momento que as pessoas estão vivendo. Já são mais de 450 mil famílias no Brasil que estão vivendo de conviver com a falta do ente querido. Depois da morte, como é que fica, como é que a pessoa age, que meios ela busca para sair dessa dor intensa, né? Como está acontecendo comigo agora, que perdi um amigo, né? Um companheiro de trabalho, e que eu considero assim o irmão mais novo, que é o Renato Oliveira, o Renatinho, que morreu de Covid no auge da carreira, 45 anos, sem comorbidade, exatamente por causa dessa doença. E a falta da vacina acabou complicando mais essa situação. Hoje, e nós estamos entrevistando pessoas de vários segmentos, né? Evangélico, um psicólogo, um padre, né? Um frei da Igreja Católica, para a gente ouvir as definições diferentes e às vezes até convergentes, né? Sobre esse assunto. Hoje eu tenho muito prazer em receber uma pessoa que eu respeito demais, que é o Frei Ederson Queiroz, que também está recolhido porque cuida da sua mãe, né, que tem Alzheimer, e ele é uma pessoa da maior importância dentro desse processo todo, porque ele acalenta a alma. E eu trago você aqui, o Ederson, exatamente para a gente falar desse assunto, né? Esse preenchimento desse vazio que eu, por exemplo, estou sentindo, e que há 450 famílias ou mais estão sentindo. Isso quem perdeu vidas para a Covid, mas é evidente que há mortes de outros matizes, de outros setores, né? Então, que as pessoas sentem, os entes queridos indo embora. Um prazer tê-lo aqui, mais uma vez, nesse podcast da Rede Hoje. Vamos começar esse assunto nesse tema de hoje. Ederson, boa tarde. Boa tarde, Luiz.
todos que nos acompanham pela rede hoje, nesse podcast. É uma alegria poder estar com você e com vocês, e, ao mesmo tempo, uma tristeza. Alegria porque esse canal se dispõe a ouvir, a levar à nossa sociedade diversas opiniões, opiniões diferentes, que possibilita a formação da consciência crítica das pessoas. E tristeza pelo tema que nós estamos tratando nessa tarde, que são as mortes, sobretudo como tendo a causa, o Covid-19, nessa pandemia que nós estamos vivendo. O Ederson, vamos começar então falando desse vazio, né? Você, como sacerdote, como é que você analisa esse vazio que a gente sente? E eu estou falando isso agora de cadeira, porque ontem, né? Hoje é sábado, quando nós estamos gravando esse podcast, eu perdi um companheiro, um irmão, né? Uma pessoa muito ligada a mim e a minha família, eu também ligado a dele, e a gente está sentindo esse vazio, né? Hoje eu estava falando com minha esposa que eu passo 24 horas pensando no Renato. Como é que a gente, primeiro, como é que assimila isso? O vazio vindo de uma morte é sempre um momento, de certa forma, traumático. Ainda mais quando esse que chegou ao óbito foi via a Covid, porque tem todo esse pânico que nós estamos vivendo, e tem razão de ser esse pânico, esse medo, devido ao mau gerenciamento governamental da pandemia. Não há uma coordenação nacional, não há uma palavra de autoridade para nos conduzir nesse caminho pandêmico. Pior, é negacionismo. Então, há muitas loucuras sendo faladas e defendidas. E depois, então, quando a pessoa se constata com Covid, e aí todo o processo do isolamento da pessoa, ela não pode estar com ninguém. E se vai ao hospital, esse processo é ainda mais forte, porque a família só tem o contato com o médico numa sala especial, nenhum contato. E quando entubado, e depois até mesmo quando morre, a família nem pode ver aquela pessoa, né? Os agentes funerários já me contaram que, quando eles são chamados para proceder os encaminhamentos para a preparação do corpo e o sepultamento, eles já encontram o corpo dentro de um saco preto, né? Já está embalado, fechado, eles só colocam dentro da urna para o sepultamento. Então, isso é um trauma. A família vê alguém saindo de casa para ir ser hospitalizado, não pode se aproximar, não pode estar junto, e depois recebe essa notícia: veio a óbito, e nem pode ver mais, né? Já do hospital já vai para, ou da funerária já vai direto para o sepultamento, sem um velório, que é um rito de despedida. E até aqueles que podem ter um velório, por orientação médica, o velório se reduziu a 2 horas. Há todo um rito de despedida dos amigos, dos familiares, do enxugar a dor, de dar ombro ao outro, de expressar o seu sofrimento, de falar daquilo que a pessoa marcou na sua vida. Então, isso hoje não é permitido pela própria situação da pandemia. E isso causa um trauma muito grande para as pessoas. Lidar com esse vazio, até quando é uma morte natural, já é difícil. Imagina uma morte traumática pela pandemia.
esse vazio ele se torna ainda um buraco muito maior, muito maior. E a pessoa, primeiro, ela tem que se dar conta desse vazio, desta dor, ela tem que nomear essa dor, ela tem que falar, expressar essa dor, alguém que possa ouvir essa pessoa, que às vezes ela quer contar um caso, 2 casos, às vezes ela repete os casos, ela quer chorar, porque isso é um processo. E às vezes, em nome de Deus, tem muita gente que não permite o outro fazer esse processo. Não chore, foi a vontade de Deus. Não chore, Deus vai ficar magoado com você. Olha, não tem nada mais estúpido do que isso. O próprio Jesus chorou a morte de Lázaro e deve ter chorado outras mortes do seu tempo. Mas Lázaro é um registro que está no Evangelho. Ele chora essa morte. E todo esse sofrimento que faz com que precisam de um colo, de externalizar a sua dor, de expor essa dor. Então, em primeiro lugar, tomar consciência desse vazio, dessa dor. Segundo lugar, não ter medo de estar pecando ou de estar cometendo um ato de fraqueza, chorar essa dor. Né? Chore o que você tem que chorar. Né? E fale o quanto você quer falar. Você quer ver uma roupa? Veja. Você quer cheirar uma roupa, o travesseiro, deitar na cama que a pessoa deitava? Deite, cheire. Você não quer dar os pertences dele a uma outra pessoa? Você acha que ainda é cedo para fazer esse processo? Não dê os pertences dele enquanto você não elaborar. Eu já acompanhei casos que, às vezes, um terceiro diz para alguém que perdeu um familiar: dê essas coisas para os outros. Essa semana mesmo, 3 dias da morte de alguém, e a pessoa estava me dizendo desse sofrimento que as pessoas estavam mandando ela dar as coisas. Ela não queria dar as coisas, sabendo que vai chegar um momento que ela vai fazer isso. Eu me lembro, Luiz, que eu tive um tio que morreu muito repentinamente por causa de um aneurisma abdominal, Edson Bastos, que morou e trabalhou aqui em Patrocínio, no Ipseng, foi farmacêutico. Então, foi muito traumático. E logo diziam para minha tia que ela devia mudar de casa, que ela devia dar todas as coisas dele. E ela me perguntava, eu falava: tia, não muda da casa, muda enquanto a senhora quiser. Tem 15 anos, ela não mudou. E ela guardou todos os pertences dele, mais ou menos de 3 a 4 anos. Eu me lembro que até o chinelo ficava no mesmo lugar do banheiro. Até que ela elaborou, chegou um dia que ela elaborou: não, isso aqui agora não tem mais necessidade ou razão de ser. E aí, então, ela fez essa doação. Mas respeitando o processo de luto, de perda. Porque, olha, você perde uma pessoa, você procura, você não tem essa pessoa mais. Agora você abre o guarda-roupa, você não tem nenhuma roupa dele mais, nem um calçado, você não tem mais nenhum escrito dele, porque queimou, jogou fora, deu. Então, é muito estúpido. Então, tome consciência da sua dor. Fale da sua dor. Chore a sua dor. E reze a sua dor. Não é? Junto do agradecimento a Deus pelo dom daquela pessoa na sua vida, diga a Deus também, ele não vai ficar ofendido, que você está chateado com a morte dessa pessoa. Você está sofrido com a morte dessa pessoa.
que você está revoltado com a morte dessa pessoa. Diga isso para Deus, Ele é Pai. Ele é Pai, né? E, quinto, nós temos que ter o cuidado de não culpabilizar a Deus por essas mortes, né? Deus quer que tenhamos vida plena, que tenhamos saúde, que tenhamos paz. E essas mortes, aí hoje está muito claro para nós, né? Essa CPI está demonstrando o Brasil poderia ter começado a ser vacinado em dezembro, né? O Butantan tinha condições de fazer isso, já foi declarado. Há uma responsabilidade por parte das diversas esferas de governo quanto à pandemia e quanto a estas mortes. Há uma responsabilidade. Deus, na teologia cristã, ele está sofrendo com estas mortes, como sofreu com a morte de seu filho. Porque a pobreza de Deus, Luiz, está em que ele respeita a nossa liberdade. Diante da nossa liberdade, Deus é um pobre. Ele é um pobre. Nós podemos amá-lo ou odiá-lo. Nós podemos aceitá-lo ou negá-lo. E diz a palavra que ele faz o sol nascer tanto para os bons quanto para os maus, que ele faz chover tanto para os bons quanto para os maus. Ele trata a todos com amor, respeitando o nosso livre-arbítrio. Então, não é vontade de Deus que essas mortes estejam acontecendo de uma forma... É irresponsabilidade humana. Agora, todo esse processo de dor, de luto, de vazio, precisa de ser tratado com carinho. Com carinho. Então, se você chegar um momento que percebe que precisa de uma conversa com o padre, com o pastor, ou com o guia espiritual da sua religião, faça isso. Tem problema das presenças hoje por causa da pandemia? Faça via áudio, um vídeo, uma chamada de vídeo. Tem condições hoje para isso? Faça um contato, se você percebe que o processo está muito difícil de se deslanchar, procure uma terapia, um psicoterapeuta, né, um psicólogo, para você fazer uma terapia, porque a morte, Luiz, é violenta demais. A morte do Renatinho, você dizendo, 45 anos, no auge da sua vida profissional, certamente matrimonial, também como família, no auge, mais bonito, no sonho, vendo a vida se descortinar para ele. Então, às vezes, nós precisamos de fazer uma terapia. Às vezes, é preciso buscar um auxílio médico, porque o desgaste emocional é muito grande. É uma descarga emocional violenta. E, às vezes, precisa, sim, de tomar uma medicação, de tomar alguma coisa para a pessoa ter um sono de qualidade, de, ao levantar, tomar uma medicação que possibilite a pessoa a estar de pé, a viver bem um dia. E se tem alguns que são viciados, não é, em remédios assim, há outros que vê nesses tipos de medicação como se fosse o demônio. Não, o nosso organismo, em determinados momentos, ele precisa de suporte. Você não está dormindo? Procure o seu médico, tome... eu vou viciar. Não é assim. A indústria farmacêutica também já evoluiu muito. Não é aquele tipo de remédio que a pessoa toma e como se ela desmaiasse e não acordasse mais. Não é? Então, tem hoje remédios de uma certa suavidade, não é?
Se precisa de ficar de pé, eu preciso de trabalhar e não estou concentrando, preciso de uma medicação, tome. Trata do seu humano com humanidade, né? A pessoa, às vezes, vai ao médico, ele receita um remédio, né? Um calmante, um tranquilizante, toma 2, 3 dias, fica com medo de ficar dependente, joga fora, interrompe o tratamento, né? Ou alguém vai dizer, sim, essa é falta de fé. Olha, como é que pode estupidez usar a fé para dizer uma coisa dessa? Quem tem fé em Deus não usa medicamentos tipo calmantes, relaxantes. Quem tem fé em Deus, não, não vamos misturar as coisas. Não vamos misturar as coisas. Nós não somos super-homens, super-mulheres. Nós temos um corpo, uma mente, nós temos sentimento, nós temos fé e temos tudo isso junto. Não é? O Evangelho ele mostra para a gente diversos momentos que Jesus ele se tocou no seu sentimento pela realidade dos outros. Teve momento que Jesus chorou, como eu lembrei Lázaro. Teve momento que Jesus ficou irado, né? Sai da minha frente, Satanás. Chamou Pedro de Satanás. Sai da minha frente, Satanás. Vai falar para aquela raposa, quando disseram a ele que Herodes queria vê-lo, vai dizer para aquela raposa, né? Então teve momentos de ira. Quando ele vê a multidão com fome, diz que ele ficou perturbado. Ele perturbou-se diante da fome do outro. Então, é preciso tratarmos os nossos sentimentos com humanidade. Essa pandemia está nos pedindo que vejamos o nosso trato humano, né? Como nos tratamos e como tratamos o outro. Essa pandemia está nos dizendo da nossa transitoriedade. Você viu, o Renatinho estava aí esses dias transmitindo jogos de futebol, trabalhando aí na imprensa, nas rádios, e agora a gente não tem mais o Renatinho. É muito violento, é tudo muito passageiro, a nossa vida é muito fugaz. Então, a gente tem que procurar viver bem, fazer o bem, porque tudo é muito, muito, muito rápido. Agora, Luiz, trazendo esse tema do vazio, da morte, eu queria usar de uma imagem. Quando nós somos concebidos no útero da nossa mãe, o nosso mundo é o útero da mãe. Ali vamos crescendo, ali temos o alimento, ali temos o aconchego, ali brincamos, ali dormimos, tudo é o útero da mãe. Chega um determinado momento que a criança precisa de nascer. Se ela não nasce naturalmente, o médico vai intervir. Ela precisa ter um momento que não pode passar. Se passa, vai trazer problemas sérios, né? Temos muitos casos desses aí. Certo. E o parto é uma morte, é a primeira morte que a pessoa vive. O parto é uma morte. Ela vai ser expulsa daquele mundo gostoso, daquele universo, onde ela é ela e mais ninguém. Pode ver que o parto normal, ele é uma estupidez. A criança chora, a criança, né? A criança renega. Eu nunca vi dizer de uma criancinha que nasceu sorrindo, né? Só depois, quando ela acalma, que ela venha sorrir. Mas a criança nasce em pânico, em grito, porque ela foi expulsa. Então, eu costumo comparar que o nosso mundo é o nosso segundo útero. Essa vida aqui na Terra é o nosso segundo útero, onde eu, olhando para você, Luiz,
descubro alguém que é diferente de mim, tem uma cor diferente de mim, tem uma afeição diferente de mim, tem uma estrutura física e mental diferente de mim. Aí eu começo a me conhecer, porque tem um que é diferente de mim. Tem mais um. Aí chega um terceiro, chega um quarto. E aí eu vou aprendendo a viver em sociedade. Eu vou me descobrindo. Se eu não tivesse saído do útero da minha mãe, eu teria morrido como sem conhecer essa plenitude humana da existência terrena. Então, aqui a Terra é o segundo útero. E chega um momento que nós precisamos de partir, é um outro parto. O que aconteceu com o Renatinho esses dias, na alta madrugada, foi o segundo parto. Segundo parto. Ele nasceu definitivamente, na perspectiva cristã, ele nasceu plenamente. Por quê? Porque nem tudo nós conhecemos de nós mesmos. A própria ciência diz que nós somos um terreno desconhecido, que nós conhecemos apenas um pouquinho de nós mesmos. Né? Nós usamos uma pequena parte das nossas potencialidades. Mas por que isso? Porque, às vezes, eu não tenho alimentação adequada, às vezes, eu não tive a escola adequada, às vezes, eu não tenho as ferramentas adequadas para me trabalhar, eu estou dentro de uma sociedade que me influencia, dentro de um contexto cultural que me influencia, então, de repente, eu começo a ter um pensamento a partir desta sociedade que me influencia, não é? E aquilo que São Paulo vai dizer numa de suas cartas. Muitas vezes eu não faço o bem que quero e acabo fazendo o mal que eu não quero. Você vê uma pessoa aí caída na rua, seu coração dói. Você vai parar para dar a mão ou não? Você vai levar ela para sua casa ou não? Ah, mas eu não sei quem é, não sei se ela vai gostar, eu não sei se é uma pessoa perigosa, eu vou deixar ali um dinheiro, uma comida e vou embora. Ou às vezes nem isso, ou eu vou e vai embora. Então a gente acaba fazendo o mal que a gente não quer por tantas leituras que a gente traz do contexto que a gente vive. Então, nem tudo a gente pode, nem tudo a gente faz, nem tudo a gente conhece. E você imagina, Luiz, esse cosmos, a criação, quantos milhões de astros, de estrelas, de galáxias, quantos milhões de seres vivos tem aqui na Terra, na Amazônia, dentro de um rio. Então, o que nós conhecemos é uma pontinha, é muito pouco. Então, a morte para nós é esse encontro da pessoa plenamente com ela. Quando o Renatinho morreu, a primeira coisa que ele pôde ver quem era o Renatinho, quem era verdadeiramente aquele ser Renato de Oliveira, porque ele não tinha mais o condicionamento do corpo, da dor, do frio, da fome, da falta de ar. Ele já não tinha mais o condicionamento social, mas o que vão pensar de mim, o que vão falar de mim, o que vão... Ele já não tinha mais o condicionamento cultural, né? Daquilo, desse mundo que nos envolve. Então, o Renatinho, na sua morte, teve a graça, como todas as pessoas que morrem, de se conhecer plenamente quem elas são diante do projeto de Deus. E a pessoa, na morte, ela vai ver Deus face a face. Ela vai conhecer Deus sem doutrina, sem parâmetros de religião,
ela vai conhecer esse Deus que é amor infinito, cujo rosto dele nós encontramos em Jesus. Jesus é o rosto do Pai, né? E o Renatinho viu e está vendo o rosto do Pai, que ele via as apalpadelas a partir de Jesus. Agora ele está vendo o rosto do Pai na sua beleza, na sua plenitude, sem nenhuma mancha, sem nenhuma ruga, e isso nós chamamos de eternidade. Todas as pessoas que morrem, né, sob o prisma católico, então, passam por sob o prisma cristão, passa por esse processo, né? Passa por esse processo. E dentro da teologia católica, tem uma outra, digamos, realidade que se fala, que é o purgatório. Purgatório. Que há muitas imagens erradas de purgatório, como se fosse o inferno, fogo a lenha, o purgatório é um fogãozinho a gás, um fogo mais brando. Não é isso, não. Purgatório, Luiz, é que Deus também, após a morte, ele possibilita a pessoa, ele respeita o processo da pessoa. O processo da pessoa. É como se Deus abrisse os braços e falasse: vem aqui, meu filho, eu te amo, tudo isso aqui é seu, meu filho. E a pessoa tem consciência, porque a gente nunca vai perder a consciência de tudo que fomos e somos. E a pessoa vai então dizer: mas eu não sou digno desse amor, porque eu não vivi esse amor. Eu não cultivei esse amor. Eu não pratiquei esse amor. E esse processo, que nós chamamos tempo de amadurecimento, Deus dá um tempo para a pessoa amadurecer, né? Para viver a plenitude do amor. Por isso que na igreja nós rezamos pelas almas, que alma significa a totalidade do ser, né? Pelas almas no purgatório, que significa nós rezamos por aqueles que estão nesse processo de amadurecimento. Nós oferecemos da nossa solidariedade a partir da oração para estes que estão no processo de amadurecer plenamente para Deus. Ô Ederson, agradeço a sua participação e, logicamente, você vai voltar aqui, né? Muito obrigado a você por ter participado conosco aqui na rede hoje e até o nosso próximo encontro nesse podcast aqui, evidentemente com outro tipo de assunto, com outra informação, mas muito obrigado a você pela participação. Obrigado eu, Luiz, e a todos que estão agora te acompanhando pela rede hoje. Eu fico muito feliz que é mais um canal de comunicação que se abre em patrocínio e tendo como base você, né, Luiz? Que você é um homem ético, né? Você é um homem aberto ao contraditório, às diferenças. Você é um homem que está se construindo, você se deixa construir. Então, isso é muito bonito quando a gente encontra um jornalista que se coloca na dinâmica da vida e que possibilita a sociedade dialogar nas diferenças que ela próprio vive e traz. Um abraço grande e muito carinhoso para você e para todos que estão aí junto nesse podcast. Ok, nós agradecemos aqui, então, o Frei Ederson Queiroz, que participa conosco aqui sempre que a gente tem assuntos de relevância para a sociedade. Nós voltaremos, então, discutindo esse assunto com um outro segmento da nossa sociedade, falando sobre como é que ficam as pessoas depois que seus entes queridos
partem, depois que eles morrem. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Você roda com a segurança da Automotiva Pneus, com alinhamento e balanceamento em qualquer tipo de veículo e sempre o melhor preço e o atendimento. Automotiva Pneus. Colégio Atenas tem uma equipe muito bem preparada para tratar seu filho com cuidado e carinho. É a garantia de que seu filho terá um ensino de qualidade. Colégio Atenas, incomparável. Lojas Reon, a loja do trabalhador. Em móveis, colchões e estofados, prazos e preços imbatíveis. Todo estoque em 10 vezes. Lojas Reon. As suas lembranças merecem um lugar especial. Venha conhecer o Memorial Jardim dos Ipês. Informações 3199-8000. Posto Econômico. O posto pé quente da cidade está com mais uma promoção que são prêmios incríveis até dezembro. Um por mês. E ao final da promoção, uma moto Honda 0 km. Posto Econômico. O único que realiza um show de prêmios para você.